Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só. E hoje com uma temática super relevante, para quem é casado e para quem quer casar, que já está namorando, já está ali se preparando para o casamento ou ainda procura uma namorada, mas tem vontade de casar um dia. Nós queremos responder a seguinte pergunta: por que a minha esposa implica tanto comigo, se já sabia como eu era quando nos casamos? E, na verdade, a gente pode trocar a esposa pelo marido também. A questão é, por que implicar tanto depois do casamento? Será que a época do namoro não foi bem aproveitada para conhecer a pessoa? Ou então, de repente, será que durante o namoro as preocupações eram outras? Ou ainda nós podemos pensar na seguinte perspectiva: será que o casamento muda alguém? Tanto para melhor quanto para pior. Ou seja, de repente você namora com alguém que apresenta alguma característica que você não gosta, mas você pensa assim: ah não, quando casar melhora. Ou de repente uma pessoa é tão agradável de se comunicar, de se conversar, super educada, mas depois que casa muda completamente. Como funciona isso? E depois que casou, com toda essa reclamação, o que fazer? Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra, tem um detalhe muito interessante lá no livro de Provérbios. Ele fala que é melhor viver numa terra deserta do que conviver com uma mulher rixosa e iracunda. Nós vamos entender tudo isso no debate do programa Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. É uma alegria enorme estar chegando aí na sua casa para mais uma edição do programa Vejam Só. E hoje com um tema super interessante, falando sobre essa questão dos relacionamentos, a dinâmica dos casais. É algo que sempre traz muitas dúvidas e gera muita polêmica. Não só aqui nos nossos debates, mas gera muita polêmica principalmente aí dentro da sua casa. E eu sei que tem muita gente que assiste o programa do lado da esposa, do lado do marido, e sempre que um convidado, sempre que surge uma pergunta, já rola aquela: tá vendo? Eu falo, você não presta atenção, você não muda. É bom então você ficar ligado hoje, porque o debate com certeza vai trazer muitos ensinamentos para você, principalmente da gente falar sobre essa questão da reclamação. E para quem é casado sabe que isso muitas vezes acontece. Mas será que isso é certo? Será que isso é errado? Nós vamos discutir todos esses pormenores durante todo o Vejam Só, que está apenas começando. E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui em nossos estúdios, e eu vou começar apresentando primeiro a mulher, que está aqui nos nossos estúdios e que infelizmente foi colocada numa missão bem difícil, Afinal de contas, até no tema, pastora? Já está lá, minha esposa reclama. O pessoal podia ter colocado meu marido para dar uma aliviada, Nós recebemos aqui com muita alegria a pastora Carolina Rios, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastora, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar presente aqui nessa noite no nosso debate. Obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande poder estar aqui, até porque alguns anos atrás eu fazia parte da plateia, assisto, e hoje poder estar aqui do lado de cá fazendo o papel de advogada do diabo, falar assim, Mas mulheres, deixem comigo, a gente vai trabalhar aqui com a palavra de Deus. Muito bom, nós vamos falar muito sobre isso, lembrando que apesar de no tema estar lá, minha esposa reclama demais, é claro que a gente vai falar também daquele marido que é reclamão, que é resmungão. Nós vamos abordar todos os detalhes, então, mulheres, calma. O programa Vejam Só ainda não se declarou machista, eu espero que não chegue a esse ponto em nenhum momento, tá bom? É só o GC do nosso programa. Pastora, passa o endereço da igreja que a irmã está conduzindo lá na região da Praia Grande. Ok. Eu sou pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá na Praia Grande, aqui, litoral de São Paulo. Eu estou na Avenida Presidente Kennedy, 3492. E lá nós temos cultos a semana toda, e os horários são na semana, 9 da manhã, 14h30 e 19h30. E no domingo, às 8 e às 19 horas.
Muito bom. Então você que já está aí, de repente foi curtir um diazinho na praia. Poxa. Já tem ali um endereço para fazer uma visita, visitar a pastora Carol e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus ali na Igreja Internacional da Graça de Deus, na região da Praia Grande. Pastora, muito obrigado. Amém. E nós vamos ouvir muito a opinião da pastora também, que vai ser super relevante, né? Principalmente falando dessa questão da mulher e da esposa. E do outro lado, para trazer uma opinião, não do marido, mas do psicólogo, nós estamos recebendo o Dr. Jimmy Magalhães. Doutor, é uma alegria recebê-lo. Já é a segunda vez que a gente se encontra aqui no debate. Segunda vez com o senhor, né? E a quarta ou quinta no programa. Graça e paz, é um prazer sempre poder colaborar com vocês. Muito bom. O Dr. Jimmy vai trazer esse aspecto psicológico, né? Eu brinquei aqui que ele não vai defender o marido, né? É para deixar claro que o nosso embate aqui não é a esposa contra o marido. Nós vamos analisar as situações e o Dr. Jimmy vai trazer todas essas questões da psicologia, né? Para a gente poder entender um pouquinho, principalmente dessas transformações que acontecem na vida da pessoa. Doutor Jimmy, o irmão frequenta a Assembleia de Deus. Queria que o irmão passasse ao endereço da igreja que o irmão frequenta. Amém. Frequento a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Itaim Paulista. Um grande abraço para o meu pastor-presidente, pastor José Wellington, pastor da CGADB, Wellington Júnior e todos os obreiros. A igreja do Itaim Paulista fica na rua Capitão Eugênio de Macedo. O número eu não vou saber informar, que da última vez eu passei errado. Mas é uma igreja grande, bonita, uma referência na Zona Leste, é fácil das pessoas localizarem. Muito bom, muito bom. Então, o pessoal ali da Zona Leste fica fácil de localizar a Assembleia de Deus. E antes de nós entrarmos propriamente dito assim, no debate, que hoje não vai ser mais um mesmo debate, vai ser mais uma reflexão, uma troca de ideias sobre o tema, nós vamos acompanhar a matéria que introduz então o nosso debate dessa noite. Os relacionamentos. Sim, os relacionamentos. Quem disse que seria fácil? Quem foi a pessoa que um dia falou que dividir a mesma casa com outra seria uma missão simples? Se essa pessoa passa na minha frente... Bom, deixa isso pra lá. A questão é, duas pessoas com criações totalmente diferentes, com estilos diferentes, com um gosto incrivelmente oposto. Toda essa diferença só consegue trazer problema e dificuldade. Por isso, hoje no Vejam Só, queremos entrar mais uma vez na intimidade do casamento, para tentarmos explicar uma situação, e olha que eu tenho absoluta certeza, faz parte da vida de muitas pessoas que nos assistem nessa noite. A nossa pergunta tema é a seguinte: por que minha esposa implica sempre comigo, se já sabia como eu era quando casamos? Por que existe tanta reclamação? Não apenas por parte da esposa, mas também dos maridos, se ambos passaram pelo namoro. Será que não conseguiram se conhecer? Ou será que a pessoa mudou muito depois do casamento? Ou ainda podemos pensar o seguinte: é possível conhecer uma pessoa durante o namoro? Ou só depois do casamento, morando junto, é que conseguimos conhecer alguém de verdade? Ainda temos outras questões. Por exemplo, se durante o namoro percebemos que essa pessoa não nos agrada no comportamento ou com um pensamento muito diferente, o que é melhor fazer? Terminar ou orar para que Deus mude essa pessoa? É possível ainda uma pessoa mudar depois do casamento, tanto para melhor como para pior? Isso acontece? Se sim, como lidar com situações desse tipo? Como fazer? Afinal de contas, depois que casou, a ideia é que não aconteça a separação. A Bíblia nos traz, como em todos os casos, um ensinamento muito precioso sobre essa questão. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A pessoa rixosa é aquela briguenta, barulhenta, que promove ou causa briga. Iracunda é aquela que expressa ira, que tende a se irritar com facilidade. Depois dessa explicação, fica fácil entender por que Salomão, o homem mais sábio que já passou pela terra, disse que é melhor ficar em uma terra deserta do que dividir uma casa com uma pessoa assim. Provavelmente, o texto bíblico é um alerta, ou seja,
Antes de casar, a pessoa deve analisar esse aspecto, perceber essas características. Mas se depois de casar, essa esposa ou o marido só reclamar de tudo, ser rixosa, iracunda, será que podemos pedir o divórcio? Ou a terra deserta que Salomão descreveu será, na verdade, esse casamento? Muitas coisas precisam ser pontuadas num tema que parece relativamente simples, mas poderemos tirar muitas lições. Por isso, fique ligado no Vejam Só de hoje. Nosso debate está apenas começando. Bom, entrando agora no nosso debate, nós vamos começar ouvindo as opiniões iniciais dos nossos convidados sobre o tema proposto, né, de uma maneira bem geral, para depois nós irmos nos aprofundando nas temáticas e nas discussões que, obviamente, elas vão aparecer com as respostas sobre esse tema. Eu vou começar com a pastora Carolina. Pastora, por que no nosso caso aqui, né, a esposa, né, ou o marido, eles reclamam tanto uns dos outros depois do casamento? Se a gente parte do princípio que eles já namoraram, já noivaram e que essa fase serviu para se conhecer. Se a pessoa já se conhece, por que depois de casar reclama tanto? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Na verdade, Eliezer, uma coisa que a gente observa muito assim no campo, né, atendendo as pessoas, é que muitos dos casais, quando partem para o casamento, eles decidem se casar não com alguém de fato, com a pessoa que eles estão convivendo, eles estão se casando com alguém que eles idealizaram, né? E a própria palavra de Deus diz que o amor, ele encobre a transgressão. E às vezes a pessoa está tão apaixonada que ela passa por cima de detalhes assim tão imprescindíveis para você compreender o que você vai ter para frente, e a pessoa ela fica ali vivendo naquele mundo fantasioso. E aí quando você casa, né, você não se vê apenas de terça ou quinta-noite, de final de semana, você vive todo dia. E aí onde realmente você vai conviver com as qualidades e principalmente com os defeitos, que eu creio, né, que na maioria das vezes é uma parte pequena, mas quando a gente se depara com eles, parece algo tão grande. Então, acho que é por isso que a gente tem toda essa problemática envolvendo, principalmente, né, casais assim que estão no começo do relacionamento e o primeiro ano, às vezes os primeiros momentos do casamento, para alguns casais que passaram por essa situação de viver uma relação ilusória, o primeiro ano ele acaba sendo um pouco delicado, pastor. Muito bom, pastora. Queria ouvir também a opinião do Dr. Jimmy sobre essa questão. Doutor, por que as pessoas, né, no nosso caso aqui é ilustrado pela mulher, né, pela esposa, mas obviamente que serve também para o marido, acaba reclamando tanto do seu companheiro? O casamento destaca mais os defeitos, já que eles namoraram e a gente pressupõe que eles se conheciam antes? Sim, o casamento, Eliezer, como a pastora falou, vai exigir da questão, tem o namoro, e o namoro é a fase do oba-oba, né? É a fase do floreado, tá tudo bem bonito. No namoro, a voz do homem ou da mulher é uma voz melosa. No namoro, ele aceita todos os defeitos, ela aceita todos os defeitos. No namoro, ele empreende forças para fazer o que ela quer, ela também. Então, quando casa, nós vamos para a realidade. A mudança de comportamento de solteiro para casado. Quando casa, agora é a realidade. No namoro, então, agora, quando eu caso, eu vou ter o conteúdo, não só a embalagem, dizemos assim. Então, quando eu agora comprei, é como você pegar um produto, você olha, a gente fala que está namorando um produto, e quando você compra esse produto, vai para a sua casa. Então, você vai abrir esse produto, você vai ter acesso e vai ver, nossa, não era o que eu esperava. E muitas das vezes isso acontece no casamento, porque no namoro, nós não teve a oportunidade de observar as características, às vezes teve oportunidade, mas a fase do namoro está tão intensa que ele acaba relevando. Quando casa, não tem mais esse relevar. Quando casa, é destacar. Quando casa, não aceita mais os defeitos do outro. Quando casa, ele coloca em cena os defeitos dos outros. É onde começa um grande dos conflitos nos casais. Muito bom. Então, aí as opiniões iniciais, né, da pastora Carolina, do Dr. Jimmy, e eu gostaria de convidar você que nos assiste obviamente, dar a sua opinião também e contribuir para que o Vejam Só cresça e a gente tenha outras perspectivas também. Você pode participar lá no nosso site, né, o vejamsó.com.br, votando na nossa enquete. E a enquete de hoje está bem bacana, você pode entrar lá e dar a sua opinião. A pergunta da nossa enquete é o seguinte: durante o namoro,
é possível detectar os problemas mais graves? Ou seja, durante essa fase onde as pessoas estão mais apaixonadas, né, a gente está namorando, o Dr. Jimmy já deu uma descrição aqui rápida disso. É possível nós detectarmos problemas nesse relacionamento? Vamos lá, a primeira resposta. Sim, sempre é possível. Ou seja, por mais breve que seja o relacionamento, você vai conseguir observar os problemas de comportamento da outra pessoa. A segunda resposta é sim, dependendo do tempo de namoro. Ou seja, se você namorar pouco tempo, você vai perceber poucas coisas. Se você namorar mais tempo, você vai perceber, obviamente, mais defeitos ou qualidades da pessoa que está ao seu lado. A terceira resposta é não, apenas no casamento, ou seja, só depois que casou é que você vai conhecer de verdade essa pessoa. E a quarta resposta é não, jamais conheceremos uma pessoa totalmente, ou seja, nem durante o casamento você será capaz de conhecer uma pessoa completamente. E a nossa última alternativa é aquela alternativa mais famosa, que é muito defendida pelo pastor Eber, né? O pastor Eber sempre vai nessa alternativa, que é o não sei e nenhuma das anteriores. E hoje tem muita opção, né? Você não sabe é demais, hein? Vamos fugir dessa... De cima do muro aí, igual o pastor Eber faz, tá bom? E quem responder a nossa enquete dessa noite vai estar concorrendo aqui ao livro, que foi gentilmente aqui cedido pelo Dr. Jimmy, né? Doutor, eu queria que o irmão falasse um pouquinho pra gente sobre esse livro aqui que vai concorrer quem votar e participar da nossa enquete. Bom, esse livro é do pastor Magalhães, José Carlos Magalhães, é o meu pai, é um pastor voltado para o discipulado de obreiros, para formar novos obreiros. Ele tem vários livros, esse é o último livro dele. Um abraço, pai, feliz aniversário, fez aniversário ontem. Obreiro aprovado não nasce pronto. É necessário investir na formação de novos obreiros. Fica a dica. Muito bom, então quem participar aí da nossa enquete vai concorrer então ao livro Obreiro Aprovado Não Nasce Pronto, um oferecimento da Agrade, né, que além de nos ajudar aqui, a Academia Teológica da Graça de Deus oferece também a você muitos cursos e opção de se capacitar ao trabalho do Senhor. Além dos cursos que já são muito conhecidos, né, já fazem muito sucesso, agora no ano de 2008 a Grade está renovando a sua grade curricular, oferecendo novos cursos e novas opções para você que nos assiste poder desenvolver o seu trabalho, poder melhorar no serviço, né, e na obra do Senhor. Por isso eu faço um convite muito especial a você, que você ligue lá na Grade. Não vai ligar agora não adianta. Esse horário da noite não tem ninguém lá. Mas você anota o telefone e amanhã cedinho você liga para você pegar ali os novos cursos e poder se inscrever. Os cursos da Grade, eles são todos modulares, né? Então é muito simples de você fazer e encaixar um horário na sua agenda também. Além dos cursos, né, que nós já conhecemos, por exemplo, o pastor Eber ministra um curso lá também. Nós temos cursos novos, por exemplo, de administração de ministério de louvor. Então, por exemplo, se você quer capacitar alguém na sua igreja para liderar esse ministério, um ministério que a gente sabe que é muito delicado, muito sensível, muito difícil, você pode matricular a pessoa lá na grade e ela vai se capacitar. Porque administrar o grupo não é só cantar bem ou tocar bem. Tem muitos pormenores ali da liderança, do relacionamento interpessoal, de como administrar situações, as dificuldades, as agendas, né, ensaios, tudo gera muito problema dentro do grupo de louvor e você pode se capacitar ali então num dos cursos da Grade, além de tantos outros cursos, administração eclesiástica, administração financeira, novos, são mais de 15 cursos, além de outros cursos que a Grade oferece também. Então fica aí o nosso convite a você a ligar lá, a Grade que tem sido uma parceira nossa aqui, né? Você liga também, não agora e não amanhã, né? Porque amanhã é feriado também. Então você não liga amanhã, liga na sexta-feira, pronto. Já resolveu um problema. Anota o telefone e na sexta-feira você liga lá pro pessoal da Grade para pegar todas as informações também para você se capacitar ao trabalho do Senhor, tá bom? Antes da gente chamar o intervalo, eu quero fazer um merchan aqui, um jabá pro meu chefe, né? Vou ter que falar do blog. Não, vou ter que falar do blog do Eber. O blog do Eber tá bombando. Como é que eu não vou falar? Tá lá, ó, ebercucarelli.blogspot.com.br. Ó, se você quer conhecer uma face diferente do pastor Eber, você entra lá no blog e você vai ver não só os comentários que ele faz. Eu vou indicar 2. Ele fez um comentário sobre a questão do divórcio. É bem legal, um videozinho curto de 5 minutos no máximo.
E ele tem também um vídeo muito bacana sobre aquela questão que gerou muito debate da cura gay, que foi muito noticiada depois de uma decisão de um juiz. E o pastor Heber explica muito bem sobre essa questão também. Tem ali vídeo sobre violência doméstica, a opinião do pastor Heber sobre muitos assuntos, né? Inclusive sobre a reforma protestante também. Nós comemoramos 500 anos ontem, né? Então tem muitas informações, além das pregações do pastor Heber, que aí a gente já conhece toda a qualidade dele ao manusear a palavra de Deus, toda a instrumentalidade dele. É muito bacana, vale muito a pena você conferir o blog do pastor Heber. Pastor, fiz o jabá aí, hein? Depois a gente acerta aquele esquema. O Vejam Só vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós já estaremos de volta para dar continuidade ao nosso debate. Ó, nada de mudar de canal, hein? Fica aí ligadinho na HIT, daqui a pouquinho a gente está de volta. Perdeu o seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta, voltando com o nosso debate do Vejam Só dessa noite. Falei que o intervalo ia ser rapidinho, né? Você está na cozinha tomando água, amigo, volta correndo para você não perder nada do nosso debate, ó. Nesse início de segundo bloco, nós vamos começar mostrando, obviamente, quem assiste o Vejam Só. Afinal de contas, toda a produção, todas as reuniões de pauta, os temas, tudo aquilo que a gente fez é pensando em você. Tudo aquilo que a gente faz é pensando em você, para levar muita informação aí para sua casa. Nós vamos começar mostrando os prêmios, né? Então roda aí os prêmios para aqueles que mandam as suas fotos. Nós vamos sortear nesse final de ano uma coleção completa dos livros do A.W. Tozer. Ele foi um grande puritano, né? E ele traz ali muita informação nos seus livros. Tem ali já mostrando, né? A coleção completa dele ali, falando sobre as questões da fé, sobre o poder de Deus, como ele atua na sua vida. São temas super atuais, né? Falando sobre a questão do cristianismo. É super importante, vai te ajudar muito a leitura desses livros. E vamos sortear também, você está vendo aí na sua tela já, a Bíblia Sagrada, né, com texto já obviamente conhecido, mas que ela vem também com mais de 1.800 comentários do missionário R.R. Soares. Então é uma Bíblia ali de estudo, né, onde você vai poder, além de ler o texto bíblico, aprender um pouquinho mais também com os comentários que o missionário faz sobre esses textos também, além de todos os livros ali do Tozer que nós já mostramos também. Tudo isso que você está vendo aí é um presente do Shopping do Povo para você que mandar a sua fotinha aí assistindo o Vejam Só. E nós vamos sortear então para a melhor foto, né, no final do ano, todos esses prêmios aí. Mandar um abraço para o pessoal do Shopping do Povo que gentilmente nos ofertou todo esse material. Vamos lá então as fotos dessa noite, o pessoal achar aqui nas minhas fichas, pronto. Vamos lá, Vejam Só, quem assiste o Vejam Só. E a primeira foto já está aí na sua tela, é do Felipe e da sua esposa, a Dani. Eles são de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Muito legal, Felipe, Dani. Muito bom ver que vocês aí no Rio Grande do Sul, região de Sarandi. Eu confesso que eu não conheço a cidade, mas depois você pode mandar lá no nosso Facebook, tá bom? Da onde é, de qual região ali do estado, a gente mandar um abraço. Felipe, muito obrigado pela audiência, junto com a sua esposa, a Dani. A nossa segunda foto vem aqui de São Paulo, Arthur Nogueira. É a foto da Luciana Silva. Ali, ó, fez uma foto bem bacana ali com o programa Vejam Só de fundo. Luciana, muito obrigado, viu, pela sua audiência. Você continue assistindo aí o programa e mandando a sua participação. A nossa próxima foto é de São Paulo, capital, e é de uma galera reunida ali, ó. Aqui na ficha tem, ó, a Marília, o Gustavo, a Ângela e o Agostinho. E o Heber tá assustado de fundo lá com tanta gente, né? Tá todo mundo ali reunido ali. Ô, pessoal, depois vocês tiram uma foto com a luz acesa aí da sala, né? Acende a luz aí, bate uma foto aí pra gente poder ver o rostinho de todo mundo aí, tá bom? Mas muito obrigado pela audiência aí, Marília, Gustavo, Ângela e o Agostinho, todos aqui de São Paulo. A nossa quarta foto é lá de Pernambuco, e ó, aí eu vou ter que pedir ajuda aqui pros universitários da cidade, é a Josefa, e o fotógrafo foi o Arley. Eles são de Afogades da Ingazeira. Rapaz, será que é isso mesmo? Afogades da Ingazeira, lá de Pernambuco. Aí ficou difícil, hein? Até para quem conhece de geografia. Mas, Josefa, muito obrigado, viu? Pela foto, pela sua participação. Um abraço no Arley também, que foi o fotógrafo aí.
Afogados da Ingazeira. Essa é nova, hein? Nem quem conhece lá Pernambuco acho que deve saber. Rapaz, depois nós vamos ter que pesquisar direitinho essa cidade aqui. Vamos lá, a nossa quinta e última foto é do nosso litoral paulistano. E tá lá, ó, Mariana Malta, ela é de Caraguatatuba, aqui em São Paulo, litoral norte de São Paulo, né? Uma cidade bem bacana. Marina Malta, tá ali, uma foto boa, viu, Marina? Parabéns, viu, pela foto, caprichou, viu? Depois manda o nome de quem fez a foto aí também, ou se foi você mesmo, né? De repente nessas modas de selfie aí, de repente foi a Marina mesmo que tirou. Agradecer a todo mundo que mandou e você que nos assiste pode, obviamente, mandar também a sua foto. É só você entrar lá no nosso Facebook, o endereço está aí na sua tela, ó, facebook.com/programa Vejam Só, e você manda ali também o seu material para poder participar. Nós vamos falar o seu nome aqui, mostrar a sua foto e você vai concorrer também a todo aquele material que a gente mostrou no começo do nosso bloco também. Beleza? Dado o nosso recadinho, prestigiando a nossa audiência, nós vamos voltar ao nosso debate. E eu vou começar perguntando à pastora Carolina, em cima da pergunta que a nossa enquete traz também. Pastora, é possível conhecer alguém verdadeiramente durante o namoro? Existe essa possibilidade ou isso é um sonho, uma utopia? Bom, pastor, né, é assim, depende muito do ponto de vista do que a pessoa está buscando. Eu acho que na fase do namoro nós podemos observar valores, né, valores familiares, valores acerca de questão financeira, que é um ponto crucial para um casamento também dar muito certo, né? E principalmente a questão espiritual também, da gente ver a dinâmica da pessoa, o que ela está buscando. Então eu creio que dá para a gente ter um panorama. Aprofundar não, é como eu comparo como quando você vai escolher para fazer uma faculdade. Que você decide, né? Ah, vou fazer direito. Você se apaixona por toda aquela questão, mas quando você verdadeiramente entrar no curso, que aí você observa os pontos positivos, o caminho a percorrer, aí é onde muitos decidem continuar ou desistir, que é a grande questão hoje do casamento, né? Muita gente acaba desistindo. Sim, muita gente acaba, infelizmente, desistindo. Pastora, uma pergunta que eu acho que é interessante também, principalmente quando a gente fala dessa questão do meio evangélico, é o tempo do namoro. A irmã tem alguma questão com isso? Por exemplo, o namoro cristão tem que ser rápido, pode ser longo, tem um tempo médio para namorar e casar ou não? Bom, eu acredito, eu tenho algumas perspectivas acerca desse assunto, até mesmo por pastorear, né? A gente de vez em quando lida com jovens. O namoro, ele não pode ser, né, um tempo extenso. Ele precisa ter um período ali, eu queria assim, vamos colocar aí, a gente não tem uma data pré-estabelecida ministerialmente falando, de uns 6 meses a 1 ano e meio, acho que no máximo período, colocando 2 anos entre namoro e noivado, né? Por questões pessoais, questões humanas, né? Nós que estamos aqui nesse debate, e a nossa perspectiva ela está toda sobre a palavra de Deus, até por causa de questões de pecado, enfim. Mas esse período, ele é um período interessante, pastor. Eu creio que dá para você tirar conclusões daí importantes. 2 anos, muito bom. Doutor Jimmy, é possível, dentro dessa visão psicológica, né, conhecer uma pessoa na época do namoro, durante o namoro, trazendo principalmente à memória, doutora, aquilo que a pastora Carolina falou na introdução dela, de que durante o namoro você acaba vendo pouco a pessoa, às vezes é alguns dias à noite, às vezes passa um final de semana ou outro, assim, mas não tem uma convivência, né? É possível conhecer alguém durante esse período? Olha, Eliezer, é possível conhecer características, algumas características. Conhecer, como tem uma das opções lá, nós nunca vamos conhecer totalmente, eu acredito também nessa. Mas algumas características da pessoa no namoro vão se aparecer, vão se revelar, né? Por quê? Um exemplo, questão de trabalho. Se você vai no namoro, você vai perceber se o homem ou a mulher, normalmente o homem, gosta de trabalhar ou não. Como que eu vou perceber no namoro? Ah, tá difícil, não tem... Aparecem algumas questões, não peguei aquele porque era muito baixo o salário. E aí tá bom, apareceu um outro, não, aquele chefe não gostava. Então você percebe, essa pessoa me parece que não gosta um pouco de trabalhar, uma das características dela. Outra característica, se a pessoa é fiel, é possível perceber? É possível sim, de acordo no namoro. O tanto de amizades que ele tem ou ela tem, o quanto vão continuar isso, o quanto ele vai restringir ou restringir. Então, você consegue perceber se houve alguma mentira pequena ali no namoro. Algumas características do namoro é possível sim.
emendando o que vocês falaram de tempo, né? Mesmo como cristão, então qual que seria o tempo ideal? Eu não concordo em estabelecer um tempo. Por quê? Depende da idade que a pessoa começa a namorar. Hoje, em nossas igrejas, pelo menos que eu tenho essa experiência, tenho compartilhado, começa muito cedo o namoro. Se começa por volta dos 14, 15 anos. E quando você vai falar de casar para uma adolescente de 15 ou 16 anos, os próprios pais falam, só depois da faculdade. Então, nós vamos colocar aí no mínimo 5 anos de namoro, dependendo do curso, se for direito, igual da pastora, se for psicologia, 5 anos, se for um outro curso, 3 a 4 anos. Então, estabelecer um tempo também, eu sei que é necessário pela fé evangélica, por ser cristão, mas eu acredito que seja mais necessário um namoro duradouro, mais consistente e consciente do qual os seus papéis, do que um namoro breve para ter um casamento breve, mais breve ainda. O irmão não acredita que é possível conhecer alguém só na época do namoro, ou no casamento você também não consegue conhecer essa pessoa? Totalmente não. Não, nós nunca vamos conhecer. O único que nos conhece é Ele, que sonda o nosso coração, né? Às vezes nós vemos na prática clínica, Eliezer, no consultório, casamentos duradouros e a pessoa falava, eu nunca observei isso, eu nunca vi isso. Às vezes 10, 15 anos de casado. Quer dizer, existia uma faceta daquela pessoa que não foi revelada, ou que foi revelada, mas não foi vista, né? Aquele costume, não, ele é assim mesmo, ele é esquentado, ela é assim mesmo, e nunca parou para observar o quanto que isso poderia ser sério, né? O quanto que era sério essa faceta revelada. Sim. Então, conhecer totalmente, acho que não, nós apenas temos algumas facetas que dá para nós convivermos. Ser surpreendido a vida inteira. Prepare-se, você que quer casar. Pastor, eu queria fazer mais uma pergunta. É óbvio que o nosso tema é sobre o casamento, mas eu acho que é muito importante a gente falar também sobre esse momento de preparo, o momento do namoro, porque afinal de contas é o pontapé inicial para um casamento e numa perspectiva cristã, o namoro tem essa função, preparar para o casamento. Sim. Quando a pessoa se depara então com uma situação que é oposta a algo que ela imaginou, por exemplo, ela namora um rapaz que é bonito, que a atrai, né, que tem um papo agradável, mas é muito bravo, briga por qualquer coisa. Ou que é muito preguiçoso, né, como o pastor falou aqui da questão do trabalho, ou tem alguma coisa nessa pessoa que incomoda a mulher, ou o namorado, ou a namorada. O que ela deve fazer? Isso na época do namoro. Ela termina o namoro, fala, não, eu não gosto disso, essa característica eu não quero, ou ela ora. Assim, não, então vou orar, seguindo a mesma perspectiva do casamento, não vou orar para Deus transformar essa pessoa, porque eu sei que é a pessoa da minha vida. Deus que separou, não sei o que acontece na cabeça, mas ela vai tomar essa atitude. O que a pessoa deve fazer nessa perspectiva do namoro? Ela está namorando, ela viu algo que não agrada, termina, e aí vai buscar o outro, né? Vai esperar em Deus, né? No Senhor, ou ela ora pedindo a transformação? Bom, pastor, eu costumo aconselhar, quando a gente fala de namoro, né? E namoro e casamento. No namoro a gente tem um compromisso, no casamento a gente tem uma aliança. Então, ali no namoro a gente tem um compromisso que de uma convivência, né, preparatória para o casamento. Então, se eu percebo no namoro que eu errei, eu costumo dizer, né, se eu errei começando, que eu não erre deixando, né, de terminar. Então, a partir do momento que a pessoa, no namoro, ou até mesmo no noivado, ela percebe características que confrontam valores, que ela percebe que ela terá um problema muito sério mesmo após o casamento, ela deve terminar. Já no casamento, aí nós temos, né, toda uma questão totalmente diferente, é um relacionamento, como a palavra de Deus diz, né, venerado seja entre todos um matrimônio, leito conjugal. Então, verdadeiramente, está namorando, percebeu que aquilo ali vai dar pano para manga, é melhor terminar. Melhor terminar. A gente já teve até um debate que um pastor falando exatamente isso, que o namoro é feito para acabar. Acho que foi eu que falei essa frase no debate. Doutor, então é isso. Então o irmão acredita nisso também. Sim, viu qualquer coisa no namoro, né? Sai correndo. Sai correndo. As pessoas às vezes criticam até mesmo na igreja, né? Mas fulano já teve tantas namoradas, como que isso acaba sendo estereotipado por ser isso. Mas é interessante que realmente, como a pastora falou, observou uma situação, termina de imediato, e às vezes o amor, ele vai falar, não, eu amo. Agora, eu sempre, quando eu tenho que aconselhar, ou na prática clínica, eu pergunto, o que aconteceu?
é maior do que o que você sente por ele? Que o amor, nós sabemos que Paulo vai dar a relação do que é o amor. Só que a pessoa não para pensar nisso. É maior o que está acontecendo? Ah, não sei. Aí eu faço uma segunda pergunta. O que te faz permanecer nesse namoro? Talvez a pessoa nunca parou para perguntar para si mesma. Você que está passando por um problema desse. Pergunte para você, responda para você. O que te faz permanecer num namoro desse, que confronta seus valores, às vezes relacionamento com a família, às vezes conflitos? Vale a pena insistir nisso ou não? Se você perceber que não vale, o que vale a pena não é o suficiente para você continuar com ele ou com ela, interrompa o namoro. Mas, doutor, às vezes eu fico aqui pensando aqui, ó, e às vezes a paixão, né? O amor, aquilo que a pessoa sente no momento, né? A Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. Sim. E às vezes quando você vai perguntar para o seu coração, a resposta às vezes não pode ser muito, não é muito perigoso isso? O que te faz permanecer? Às vezes não é melhor você se firmar em parâmetros, e no nosso caso aqui, obviamente, em parâmetros bíblicos, para tomar essa decisão? Sim. Quando você faz essa pergunta para a pessoa, você chama ela para pensar nela. Que eu tenho que gostar de mim mesmo para depois gostar do outro. Que a gente observa quando as pessoas, às vezes até no casamento, está no casamento, um relacionamento abusivo, que ela deixa de pensar nela e pensa no outro. E se doar para o outro não é isso. É uma grande questão nesse tema, é uma diferença de individualidade e individualismo. Né? A pessoa está muito focada na sua individualidade. Mas existe uma individualidade e uma outra parte. Então, voltando ao tema, me conheceu assim, não sei por que reclama. Né? Talvez também tenha outra parte. Eu achei que iria melhorar. Eu pensava. Então, quer dizer, foi um investimento mal feito. É como você pegar todo o seu dinheiro e investir na Bolsa de Valores, em uma ação. Tanto pode dar certo de você ficar milionário, como você perder tudo. Só que no casamento, o perder tudo significa a separação, que é muito mais danoso, é muito perigoso. Então, em vez de pegar tudo isso e investir, pesquisa mais, faça mais um tempo, namore um pouco mais, antes de pegar, porque nós cristãos acreditamos que o casamento é um só, né? E é selado por Deus, como a pastora falou, uma aliança. Então, se é para mim ter já estou apresentando dificuldades no namoro, já está dando sinais que esse relacionamento não está dando certo, acho que é hora de parar e observar se realmente vale a pena prosseguir. Muito bom, nós falamos bem dessa preparação do namoro, e agora nós vamos entrar mais na questão do casamento, porque obviamente depois que sai da fase do namoro e entra no casamento, a gente parte para uma perspectiva de algo muito mais sério. Sim. E algo que tem uma responsabilidade muito maior. Eu acho que nós já chegamos à conclusão aqui e podemos afirmar que no namoro, se tiver ruim, acaba. Viu alguma coisa que não está satisfeito, você fala, ó, vou procurar, vou esperar, vou partir para a próxima. Mas a questão é que, durante o namoro, às vezes está ruim, às vezes é uma coisa que, não, deixa, isso daí não é nada. Mas quando isso potencializa para 5 dias, para 7 dias, né? 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os meses do ano, todos os anos da vida, aí a pessoa entra em crise. Fala, não, mas esse, sei lá, coçar o cabelo, pode não ser nada. Uma vez não é nada, 2, mas daqui a pouco a pessoa cria naquilo e fica enorme. E aí, pastora, como é que vai fazer depois que casou? Porque a pessoa às vezes pensa assim, não, nós vamos casar, o casamento muda. Depois que casar ele muda, depois que casar aí é diferente. O casamento muda a pessoa? Tem essa capacidade, tem esse poder de mudar alguém, o casamento? Bom, o casamento ele pode gerar responsabilidades que para algumas pessoas, a pessoa vai amadurecer. Mudar realmente Deus, né? Só Deus realmente muda o ser humano, isso a palavra de Deus nos mostra. Bom, quando a gente fala de casamento, né, de mudança, aí como a gente estava falando sobre o namoro, né? No namoro você termina, no casamento a gente tem uma outra questão, envolve outros princípios. A partir do momento que eu me deparo com questões relacionadas à pessoa que eu casei, né, que no meu ponto de vista me incomoda, me chateia, eu acho que o primeiro ponto é eu me analisar. Se aquilo ali está sendo uma questão pessoal, eu estou chateado com a situação, ou é algo que realmente está gerando dano para o meu casamento. Então, quando a gente eu lido com pessoas ali, quando a gente faz o aconselhamento, que estão passando por um problema, eu nunca parto para a minha opinião pessoal. Eu ali como pastor, a pessoa está procurando uma opinião da palavra de Deus.
E a palavra de Deus diz que enquanto o marido e a esposa estão casados e ele, né, usando a expressão, né, ele, porque o nosso tema ele está relacionado, né, quando a mulher ela está implicando com a não mudança do marido. Então a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7, né, que enquanto o marido ele consente em habitar com a esposa, ela deve habitar com ele. Então, partindo desse ponto de vista da Bíblia, a pessoa ela precisa trabalhar primeiramente a si mesma diante de Deus e ir trabalhando, né, a questão do casamento e do companheiro. É muito trabalho, meu. Doutor Jimmy, eu queria que o irmão falasse um pouquinho também sobre essa questão da mudança. E talvez na área da psicologia a gente consiga ter uma visão assim, mais técnica também sobre isso. É possível uma situação, no caso nosso, que é o casamento, mudar alguém? E quando eu digo mudar, é tanto mudar para bem, quanto mudar para mal. Às vezes a pessoa está ali no namoro e não vê nada, mil maravilhas, mas parece que o casamento transforma alguém. E, ao contrário, também, às vezes, a pessoa acaba nutrindo essa esperança, né? Ah, ele é meio preguiçoso, mas depois que casar, como a pastora falou, a responsabilidade vai trazê-lo à realidade. Quando, na verdade, às vezes, só parece que aumenta, né? E já que tem a mulher que trabalha mesmo, aí que o cara vive no sofá, né? Muda alguém, o casamento tem essa capacidade? Como o casamento, ele tem sim, né? Às vezes, vou te dar um exemplo, na própria família, né? Você fala assim, nossa, fulano quando casou mudou com a gente. Por que mudou? Né? Vou parafrasear agora. Né? Quando nós éramos solteiros, fazíamos coisas de solteiros. Agora que nós casamos, fazemos coisas de casado. Eu tinha uma vida de solteiro muito intensa, com muitas amizades, saía muito, gostava muito de estar com meus amigos. Quando eu casei, eu tive que entender que não poderia continuar com essa vida de solteiro. Então, mudou alguns aspectos, né? Nós temos também pessoas, por exemplo, que quando solteiro gostava muito de usar roupas de marca, gastava muito seu dinheiro em roupa, quando casa, vê que a realidade é outra, tem um compromisso, como a pastora falou, e agora ele direciona aquele dinheiro que era para ele comprar as roupas de marca, que era para ele usar, começa agora então diminuir aquelas compras, diminuir a saída. Então, em termos de comportamento externo, às vezes muda sim, né? O casamento vem a mudar. Né? O meu pai, o pastor Magalhães, também é muito nessa área de casais. Ele tem uma frase que eu gosto de usar muito, que ele fala assim, que casamento é a arte de administrar problemas. Então, todo dia tem um problema diferente para você resolver. Os bons administradores fazem bodas e bodas. Os maus administradores ficam no primeiro, segundo ano, nas primeiras crises, crise do primeiro, do 7, do 14, às vezes vai inventando tanta crise, né? Uhum. Então, se você saber administrar o seu problema, agora esperar que o outro mude, às vezes quem precisa mudar sou eu, né? E por isso que é muito bom fazer essa avaliação, ter conselheiros, como a pastora falou, que não coloca a sua opinião, isso é muito importante, porque a minha opinião às vezes não serve para ele. Eu preciso olhar para essa pessoa como conselheira cristã à luz da Bíblia, como psicólogo à luz da psicologia e não com as minhas próprias convicções, porque o que serve para um irmão talvez não sirva para o outro. A receita que dá para um, para o outro é diferente. A pastora está no gabinete pastoral, entrou um casal, é único, saiu aquele é outra história, é uma outra formação. Então, é possível sim, Zeca, mudar o comportamento da pessoa. O casamento nos faz isso, a paternidade nos faz isso, faz mudar. Às vezes nós tínhamos uma situação, quando passa a ser mãe, passa a ser pai, você muda completamente a sua vida. Entendi, muito bom. Nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, encerrando esse bloco aqui, mas na sequência tem mais debate, viu? Vamos falar muito mais sobre essa mulher que implica demais com o marido, ou com o marido que implica demais com a mulher. Fique ligado, debate do Vejam Só, rapidinho, estará de volta. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta, o programa Vejam Só. Eu avisei que o intervalo era rápido, viu? Rapidinho nós já estamos aqui de volta. Hoje com muita alegria recebendo em nossos estúdios a pastora Carolina Rios, que é da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá da região da Praia Grande. Está aqui representando as mulheres no nosso debate hoje aqui. Pastora, te colocaram numa fria hoje para defender as mulheres aqui num tema tão complicado. Mas está sendo fácil, né? Tranquilo. Muito bom. E recebendo também o Dr. Jimmy Magalhães, que ele é psicólogo, membro da Assembleia de Deus do Ministério Belém,
ter nos ajudado aqui com uma perspectiva da psicologia sobre essa questão dos relacionamentos, do casamento, de como a mulher ou o marido implica. E eu vou começar esse bloco fazendo uma pergunta para a pastora Carolina. Pastora, com a sua experiência de gabinete, né, de pastora, de atender muitas pessoas, quem implica mais no casamento, o homem ou a mulher? Na verdade, pastor, eu estou aqui como mulher e eu devo falar que realmente nós somos, né? As mulheres, elas são extremamente detalhistas. Então, a gente implica com coisas pequenas, né? Algumas coisas que poderiam passar desapercebido, muitas vezes não passam. Aí junta, muitas vezes, algumas características pessoais, tem algumas mulheres que são extremamente controladoras, e aí vira aquele pandemônio que a gente sabe como que funciona. Entendi. Pastor, e como é que funciona essa dinâmica? Porque a gente falou aqui da questão do namoro e que se tem uma dificuldade, a ideia é que se termine o namoro, não fique sofrendo e busque outras possibilidades, outra perspectiva. Mas quando a pessoa chega nesse nível de reclamação, e a gente viu ali na matéria de abertura o texto lá de Provérbios, né, que Salomão fala que é melhor morar numa terra deserta do que conviver com aquela mulher que é rixosa, que se ira facilmente, né, que é iracunda. Eu acredito que o texto ali sirva tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. Salomão está dando um exemplo ali. Depois de tanto tempo, como é que é um aconselhamento pastoral para uma pessoa que chega lá já desesperada, falando, não aguento mais viver com essa mulher ou com esse homem que só reclama? E normalmente reclama de situações assim, pastor, simples. Sim. A toalha está em cima da cama, verdade. Não aguento mais, e reclama. Como é que eu aconselho uma pessoa dessa? Na verdade, pastor, eu estava até conversando com meu esposo sobre esse assunto, que é interessante, né? Assim, a gente tem uma maioria de mulheres, né, que estão na igreja e seu marido ainda não é convertido. São poucos homens que estão e a esposa ainda não está. E eu percebo que a dificuldade deles em permanecer na igreja é muito grande, porque essa natureza impositiva, muitas vezes, que a mulher tem. Se o senhor observar, né, se a gente pegar um pouquinho lá desde Gênesis, né, a gente pegar um pouco daquela questão, a influência que a Eva ela teve sobre o Adão foi muito forte. Eu costumo dizer que as mulheres têm uma influência muito grande sobre os homens, você percebe até no relacionamento de filha com pai, né? O pastor que é psicólogo, ele pode observar muito mais isso. Se o menino cai, o pai, não, vai lá, você é homem, você tem que levantar. Já se a menina, nossa, aquele mimo, minha filha. Então, essa força influenciadora da mulher, ela acaba muitas vezes fazendo uma tempestade muito grande. Por isso que eu creio que o autor, né, lá no livro de Provérbios, quando ele colocou a mulher, ele quis realmente especificar. Quando nós lidamos numa questão, quando uma mulher chega ali no escritório, totalmente, quantas vezes, pastor? Eu lembro de uma vez que eu atendi uma moça, que ela estacionou o carro, o estacionamento é diferente para a igreja. Ela chegou com o carro que eu achei que ela ia entrar na igreja, quebrar a porta de vidro. Chegou desesperada. Aí nós temos que analisar, né? Eu, como pastora, a gente entende ali como ovelha. Você tem que conhecer a ovelha que você tem. E aí você vai entendendo, né? Se o problema está muito relacionado à mulher, se realmente é um problema grave do marido. E aí a gente vai desenvolvendo no aconselhamento. Como o pastor disse, cada caso é um caso, né? Essa que é a grande questão, né? É muito individual, não dá para você criar uma receita para trabalhar com todo mundo. Doutor Jimmy, ainda falando dessa questão, e o irmão já citou isso em uma das suas respostas, sobre o individualismo e a individualidade. Muitas vezes o que acontece no casamento, principalmente no começo, né, que ainda está naquela fase ainda mais animada, é da pessoa acabar relevando. Então ela vai deixando a questão individual dela em prol do casamento. Então, ver filme até tarde me incomoda, mas tudo bem, vai, né, daqui a pouco ele entende. Deixar a louça suja para o outro dia me incomoda, mas eu vou deixando. Mas às vezes essas pequenas coisas vão criando um transtorno tão grande na cabeça da pessoa, que ela vai só abrindo mão das coisas dela, vou deixando em prol do bem comum, vai deixando, até que chega uma hora que ela explode. E eu tenho certeza que lá no seu consultório, quanto no gabinete da pastora, ninguém chega pedindo um conselho assim, o que eu posso fazer? Todo mundo chega lá com a seguinte frase, acabou, eu estou indo embora, já não tenho mais nada para fazer. Eu não sei nem o que eles foram fazer lá, né? Se eles já estão decididos. Já estão decididos. Mas como é que funciona essa dinâmica, doutor Jimmy? O individual, deixar...
em prol do casamento? Até que ponto uma pessoa consegue abrir mão dos seus próprios desejos em prol do bem comum, no caso ali do casamento? Isso é uma questão não só do casamento, mas da sociedade, né? A sociedade, nós somos obrigados a abrir mão. A doutora, como nobre jurisconsulto, vai saber que abrir mão do direito individual pelo direito coletivo, né? Pelo outro. No casamento, é diferente, Ozeca, o conflito do confronto. O conflito é interessante que ele aconteça, que eu me posicione de algumas situações que eu não gostei, que eu não estou gostando. Agora, acontece que as pessoas partem do conflito para o confronto e acaba acontecendo isto, né? É interessante eu abrir mão de tudo, né? É interessante eu abrir mão de algo que é muito importante para mim, em prol dele. Mas, como eu falei, é arte de administrar problemas. Então, de repente, eu vou abrir mão e a pessoa vai ter que abrir mão de algo também. E as duas pessoas, às vezes, não entendem isso, que é necessário um abrir mão. No aconselhamento ou no consultório, na psicoterapia, talvez a gente enxergue isso e proponha para a pessoa estratégias dela conseguir alterar algum comportamento ou propor isso, ou às vezes a forma de falar, às vezes a pessoa não sabe como se expressar, não sabe como pedir. A Bíblia fala, se você não souber pedir, você não recebe porque você não sabe pedir. Às vezes a esposa quer um determinado ato ou ação do marido e não sabe pedir a mesma coisa ao marido. Então use estratégias. Talvez se você usar as estratégias, às vezes só mudar o tom de voz, a forma corporal que você fala, você consegue o que você está pedindo, você consegue que a pessoa abra mão daquilo. Mas se um casamento, a pessoa só um se doa, só um abre mão, só um faz tudo pelo outro, é um relacionamento abusivo, não é um casamento, não tem amor, não tem a paz, não tem a compreensão. Porque o individualismo, a individualidade, né, vem do narcisismo primário, quer dizer, só eu, só para mim, eu sou o senhor rei, eu sou a senhora rainha, então ela não enxerga o cônjuge como um. Parece que são dois, ela está ali para servi-lo ou ele está para servi-la. Não, então os dois são um, se dói nela, dói em mim, se dói em mim, dói nela. Né? Eu acho que o segredo do casamento também está nas três palavrinhas, no conjugar, né? No unir, deixar e tornar. Aí está o segredo do casamento. Quando você deixar, unir e tornar, você vai ter um casamento em harmonia para conseguir lidar e trabalhar até, como nós costumamos dizer, os filmes, até que a morte os separe. Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do relacionamento abusivo, doutor Jimmy, mas antes nós vamos ver a opinião do povo. Exatamente, nós fomos às ruas para saber aquilo que o pessoal fala sobre o nosso tema. Nós fomos lá na Crentolândia, né? Região da cidade de São Paulo, onde os crentes ocupam totalmente lá. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre o nosso tema do Vejam Só de hoje. Um marido reclama muito que a esposa vive reclamando do jeito dele. Ah, porque ele faz isso, porque ele é assim, porque ele é assado. A nossa pergunta é, ela já não conhecia ele antes de casar, já não sabia que ele era assim? Por que ela reclama tanto depois? O que acontece muito hoje é que os casamentos não têm a oração antes, né? Através da oração nós sabemos que Deus ele vai preparar o cônjuge de acordo com a vida, a personalidade de cada um, né? E acredito que é por falta de oração mesmo. Acho que antes do casamento você não conhece tão bem o seu companheiro, nem a sua companheira. Você conhece mesmo após o casamento. Eu acho que alguns detalhes de organização, seja ela doméstica, é sempre bem-vindo. Eu tenho que criar uma cultura. Somos uma família, entre aspas, uma comunidade, e a gente tem que procurar viver bem. Então eu me organizo para que ele seja organizado e ele se organize para que eu seja organizada. Ele não deve reclamar nada, ele tem que ficar quieto e aceitar, né? Porque quando eu estava namorando era mil maravilha, queria, era meu bem, minhas coisas. Agora que já tá junto, quer dizer que abusou da cara dela? Não, ele tem que aguentar ela agora até o fim da vida. Eu tô casado há 14 anos, minha esposa, a pastora Marta, eu casei com ela, namorei, noivei, casei com 3 meses, né? Existem algumas tribulações no casamento pelo fato do dia a dia, do cotidiano, mas até então partir para reclamar, murmurar da pessoa, do ser humano que eu convivo com ele, que é chamado Marta, que é minha esposa, eu não tenho esse direito de reclamar, uma vez que eu conhecia ela. Então, quando eu parto para esse ponto, quando eu parto para essa linha, para essa caminhada, né, para essa janela aberta
pelo diabo na minha vida, eu já estou provocando uma separação. Eu já estou dando a liberdade, a libertinagem de Satanás entrar na minha vida e acabar com o meu casamento. Ou seja, eu não consigo mais ver Cristo nela. Eu consigo ver só os problemas, as dificuldades, e aí abre a janela e depois a porta para o demônio entrar e destruir meu casamento. E aí eu uso a desculpa, né? Os defeitos. Ou das duas, uma. Minha opinião formada, falo isso com muita responsabilidade. O amor acabou, tá? Ou já apareceu uma terceira pessoa e estou tentando achar uma brecha para acabar com o casamento. Muito bom, tá vendo que as opiniões estão bem diversificadas e abrangendo um mundo de possibilidades. Pastora Carolina, eu fiquei pensando aí em uma das respostas em que o rapaz ele foi bem duro, né? Ah, namorou, já conhecia, não tem que reclamar nada. Quando chega alguém lá no seu gabinete, dá para falar assim para a pessoa? Ah, minha filha, você namorou, agora não tem que reclamar não, agora aguenta. Às vezes dá vontade, pastor. Dependendo, principalmente se foi alguém que você acompanhou no namoro, que você viu que não ia dar, você aconselhou, mas a pessoa quis ir, aí dá vontade de falar. Mas, como eu disse para o senhor, a gente precisa ir na palavra. Uma coisa, pastor, é muito importante a gente, assim, deixar claro, né? Por exemplo, que às vezes tem pessoas que criticam a gente, falam que a gente quer espiritualizar tudo, levar tudo para oração. Quando, por exemplo, a gente atende um caso, né, de uma mulher que está sendo agredida, que está sendo, né, sofrendo qualquer tipo de violência doméstica, né? Essa orientação que a gente tem até mesmo ministerial, a Bíblia fala, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? A gente sempre orienta que a mulher tem os seus direitos, a gente tem aí a Lei Maria da Penha. Infelizmente tem mulheres, a gente fala, eu acho que o pastor pode até falar muito melhor disso, é uma questão psicológica, que elas vivem num relacionamento, né, totalmente agressivo, e elas continuam acreditando que o marido, ainda que está agredindo, está quase matando, ele vai mudar. Então, assim, pastor, aquele senhor ali, né, ele foi bem enfático, ele até tinha um sotaque meio nordestino, né, parecia aquela coisa bem, bem forte mesmo. Não dá para a gente falar desse jeito. Entretanto, a palavra de Deus, ela fala, né, da importância da mulher, dela procurar ganhar o marido dela, sem palavras, mas tendo uma postura de uma mulher realmente de Deus, a questão espiritual, dela ser uma mulher de oração, uma mulher sábia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, a gente precisa ali sentar, conversar e aplicar a palavra de Deus que vai iluminar aquele atendimento, aquela vida. O senhor tinha até falado um pouquinho, né, que às vezes a pessoa ela chega para a gente já com a opinião pronta. Mas, na verdade, no fundo, a pessoa, ela diz que ela quer aquilo, mas, no fundo, ela tem uma esperança, ela quer ouvir algo que diga assim, não tome essa atitude. Por isso que muitas vezes nos procura. O pessoal costuma brincar, né, que quem quer se matar não avisa, né? Verdade. Se mata, né? Até porque se avisar, vai todo mundo fazer algo para impedir isso. Doutor Jimmy, o irmão, na última resposta, falou sobre o relacionamento abusivo. A pastora Carolina também agora citou um pouquinho disso. É claro que no aspecto que ela citou, transcende até a nossa questão hoje do debate, que é a violência física, aí a gente já passa para uma outra perspectiva. Mas quando a gente fala dessas picuinhas aqui, assim, e o irmão, pelo que eu entendi, abordou isso, de um relacionamento abusivo onde o outro impõe sobre o cônjuge a sua vontade, acabando com a sua individualidade, ou seja, é um casamento de uma pessoa só que usa o outro para a sua felicidade. Nesses casos, desse tipo de abuso psicológico, podemos dizer assim, como é que o irmão trabalha na questão bíblica do casamento, do divórcio, como é que funciona isso? Porque tecnicamente falando, isso é um abuso, isso Sim. É a mesma coisa que a pessoa que espanca a outra. Talvez não tenha uma legislação de crime, né? Quem espanca, ela tem a Lei Maria da Penha, que é um crime, que vai criminalizar isso, que a pessoa vai ser punida. Talvez psicologicamente a gente não tenha isso. Mas é a mesma coisa, é um abuso, assim como a violência física. De moral, né? A doutora, né, a pastora que é advogada, ela vai saber que a Lei Maria da Penha engloba também a violência emocional psicológica. Então, nesse caso, ele vai fazer valer a lei, né? Que não faz sentido uma pessoa permanecer num relacionamento desse em prol de acreditar, já deu várias opções, já está nítido que essa pessoa está fazendo mal para ela, está agredindo, não às vezes fisicamente, mas moralmente, psicologicamente.
E a pessoa não precisa permanecer nesse relacionamento. Evidente que ela vai tratar disso na sua igreja, com o seu pastor, cada igreja, cada comunidade tenha a sua orientação para tratar desse problema, mas no consultório, essas questões de cunho eclesiásticos, elas não entram. Eu vou orientá-la como psicólogo, né? Entendendo que ela é uma pessoa, que ela merece, e sim, ter a felicidade dela, ter preservada a integridade emocional, física dela, sim. Então, o psicólogo ele vai caminhar por esse sentido, né? E a questão religiosa, a questão da religião, a gente vai encaminhar para o pastor dela fazer essa orientação, se a igreja, qual que é a forma, quais as diretrizes da igreja para o divórcio, de que forma que é observada. A gente tem conhecimento que os pastores já estão muito com essa linha, sim, já estão orientando, sim, que não estão sendo complacentes com esse tipo de abuso. Porque, pastora, a gente falando aqui do homem, né, como a gente está falando que o homem sofre o abuso, fica pior ainda. Porque é difícil você ver um homem reclamando disso, assim, a ponto de falar, não, eu estou sofrendo um abuso da minha esposa, ela me oprime, ela me reprime, eu não consigo conviver ou viver com ela. Ele vai acabar sofrendo um abuso de que ele fosse aconselhar também, né? Porque o cara vai falar para ele, vira homem, você é o homem da casa, você que manda, você que tem que... E aí a gente pode partir para um outro extremo, que é ele chegar lá e chutar o balde e acabar enfrentando a mulher de um jeito que não é o correto. Como é que pastoralmente vai administrar essa questão, partindo desse princípio de que o homem chegou lá no seu gabinete falando, ai, pastora, minha mulher me oprime demais, ela me machuca, me ofende, os meus sentimentos. Como é que vai lidar isso com o homem? Tendo nessa perspectiva que a irmã já falou, de uma sociedade onde a mulher acaba tendo uma força e uma influência muito grande. Na verdade, a gente hoje vive, né, numa sociedade onde, infelizmente, esse movimento, né, feminista, e às vezes por ser mulher, tem muita mulher que chega em mim acreditando até mesmo que eu levante essa bandeira, que eu seja feminista. Muito pelo contrário, na verdade, eu acho que todo movimento esseísta, né, que coloca o ser humano no centro, é totalmente contrário à palavra de Deus. O que ocorre é que quando a gente vê realmente um homem ali padecendo, ele chega ao ponto, é muito difícil às vezes um homem buscar aconselhamento para casamento, né? É porque os papéis dentro do lar, dentro da casa, estão totalmente invertidos, né? Esses dias eu até conversando com uma pessoa sobre esse aspecto, eu puxei a orelha desse homem dizendo que quando o homem é muito submisso, quando a mulher é autoritária, na verdade o problema não está sendo a mulher, está sendo o homem, que não está exercendo a sua função ali como cabeça, né? Como aquele que Deus estabeleceu para algumas diretrizes. Não que o homem, claro, né, a nossa questão de hoje, né? Não que o homem, né, é um ponto que para muitos é muito controverso, ele para Deus seja mais importante. De forma alguma, nós temos o mesmo valor diante de Deus, mas dentro de um lar, né, a responsabilidade, os papéis são diferenciados. Então, muitas vezes, quando um homem chega a gente reclamando, a gente tem que trabalhar com ele ali, orientando na palavra, até que ponto ele está sendo um homem de Deus dentro daquela casa, cumprindo o papel que Deus estabeleceu para o homem, né, da hierarquia. Muito bom, de verdade o homem precisa entender o seu papel. Doutor Dimio, eu quero perguntar para o senhor também nessa perspectiva, mais rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando, sobre essa questão de um homem que se aconselha. É possível, nesse atendimento, você colocar o homem no papel dele, psicologicamente falando, já que a pastora já deu a opinião dela numa questão bíblica, né? Então, aí eu pergunto, qual que é o papel do homem? Se você parte de uma questão cultural, que o homem tem um papel, qual que é o papel do homem? Né? Aí nós vamos para a Bíblia do sacerdote. Né? Então, se ele não está fazendo a função de sacerdote, é uma questão. Agora, qual que é o papel do homem? Eu acho que um relacionamento que alguém tem que falar assim, sou eu que mando, aquele já não está mandando, já não tem essa pessoa. Não precisa chegar nesse momento. Né? É a disciplina consciente, é a harmonia. Né? Então, se a gente começar a separar papéis, né? Então não se uniu. Evidente que alguns têm as funções, outros também têm. E isso é feito de harmonia, a mulher entende, o homem entende de questões. Mas quando eu deixo claro que isso é só ele que faz ou isso é só ela que faz,
eu não estou abrindo o preceito para se unir, para ter harmonia, né? Então, estabelecer um papel cultural para o homem, é o homem quem provê, é o homem que vai tomar determinadas decisões, a mulher que vai cuidar da casa e vai cuidar dos filhos. Nós sabemos que, modernamente, hoje, essa composição às vezes está alterada. Tem casas que quem trabalha é a mulher, o homem fica e faz muito bem o papel, né? Então, se a gente pegar uma questão cultural e começar a colocar um lugar para o homem, um papel para ele, nós corremos o risco de ter conflitos nisso. Então, vamos entender como que forma isso, né? Foi interessante quando você falou que a mulher que está falando, ela fica falando lá. E você também observou que a mulher é mais detalhista, né? A mulher consegue observar. Dentro desse tema, nós temos duas ideias. Primeiro, o homem reclamando que a mulher fala muito, e temos a mulher que fala muito segundo ele, segundo a versão dele. Nós não escutamos essa mulher, né? Vamos também trabalhar com essa mulher para ela parar de pegar no pé dele. E por que não ele entender o que será que ela está querendo me dizer tanto, que ela está insistindo nisso e eu não mudo? O que será? Será que isso não é tão importante para ela, essa questão? Né? Mas ele prefere jogar para ela do que olhar para ele. Ela está insistindo muito, ela me conheceu assim, então, como foi falado na entrevista ali, é problema dela ou dele, ele tem que ficar quieto, né? Acho que foi muito radical ali. Ah, sem dúvida, muito radical, é porque ele não trata, né? Ele falou ali porque ele não tem ninguém na frente dele para responder. Infelizmente, o nosso tempo para o debate de hoje esgotou-se, mas antes de encerrarmos, nós temos o nosso sorteio. Vamos ver quem ganhou o livro de hoje, oferecimento da Agrade. Pode colocar aí o vencedor dessa noite aí do nosso sorteio. Tá lá, Josué Belo dos Santos, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Muito bom, Josué, um grande abraço aí para você e para o pessoal de Dourados aí também, tenho muitos amigos aí na cidade. Agradecer a participação da pastora Carolina, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Obrigado, viu, pastora, por ter vindo. E ao doutor Jimmy Magalhães, psicólogo, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. O contato deles está lá no nosso site, ó, vejamsó.com.br. Você entra lá e pega todos os contatos. Muito obrigado, uma ótima noite para você, um bom feriado amanhã. Aproveita, viu? E até a próxima.